Oi mamãe, que já conseguiu fazer a ordenha. Se você ainda não conseguiu, procura nos nossos vídeos. Tem um vídeo que a Isadora explica direitinho, tintim por tintim, como fazer a ordenha do leite materno. Mas não basta apenas fazer a ordenha, né, Isadora? A gente tem que ter critério também para guardar, para armazenar, e tem que ter critério também de oferecimento. Tem um jeito certo de fazer. Então, para ficar por dentro de tudo, você vai se inscrever no nosso canal e dar aquele like, porque essas informações são muito valiosas. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais alcance ele terá, mas vai chegar mais para as mamães aí que estão precisando das nossas informações. Então, Isadora, nossa consultora do Acalentar, quem não conhece, procura lá o perfil dela, tá, gente? É muito legal. Você está em parceria com a sua sócia, né? Isso. Eu e a Ana Luísa, a gente trabalha com consultoria do sono e amamentação, e o nosso Instagram é @acalentarconsultoria. Isso mesmo. E agora nós vamos apresentar os utensílios aí de armazenamento e oferta do leite materno. É o seguinte, a gente precisa de fazer uma escolha assertiva do frasco que a gente vai usar para armazenar o nosso leite. É importante que ele seja ou de plástico ou de vidro, né? Quando você for escolher um frasquinho de plástico, é importante que ele seja BPA free, né? Então, e ele tem que ter uma tampinha rosqueável, né? Ele tem que ser possível fechar. Né? Esse frasco ele tem que ir para o freezer, né? Ele tem que ser congelável e também ser resistente a altas temperaturas, porque em algum momento a gente vai ter que fazer o aquecimento desse leite, né? O descongelamento desse leite. Outro utensílio que é importante para a gente oferecer o leite para o bebê, a gente tem, na verdade, várias opções, né? A gente tem o copinho aberto, né? Esse aqui parece até um copinho de cachaça. E esse aqui, eu acho que é um copinho ótimo, porque como ele tem a bordinha mais aberta, assim, é mais fácil da gente colocar na boquinha do bebê para ele sorver o leite materno, tá certo? Outra opção que a gente tem no mercado é a colher dosadora. Então, o leite ele vai ficar nessa parte da colher, e aqui a gente consegue retirar essa tampinha. E aí, conforme a gente aperta um pouquinho aqui, o leite ele vai vir para a colherzinha, a gente oferece para o bebê, ele vai fazer o mesmo mecanismo do copinho, que é sorver aquele leite, e conforme ele vai sorvendo, a gente tem um orifíciozinho aqui na ponta que vai liberando o leite materno, né? Então, assim, parece ser difícil, mas não é tão difícil utilizar essa colher dosadora, né? Caso o seu bebê já tenha mais de 6 meses, você pode optar pelo copo 360 graus, né? E tem um copo de 360 graus para crianças de 6 meses. Esse copo, ele é um copo, parece um copo aberto, mas ele tem essa parte que vem tipo uma borrachinha, né? Que é uma válvulazinha que a gente consegue fechá-lo, e o bebê, para ele sugar, ele suga a beiradinha do copo. Ah, que legal. Né? Então, é uma opção boa para aquelas mães que não querem utilizar a mamadeira. Eu ia fazer essa pergunta, Isadora, tirou a palavra da minha boca. Ela está apresentando aqui pra gente, ó, vários utensílios. Por que a mamadeira não veio? Então, a escolha da mamadeira é uma escolha muito pessoal. No início da amamentação, geralmente, o que eu faço? Eu oriento as mães dos riscos e dos benefícios de cada um desses utensílios. E cabe à família fazer essa escolha, né? A gente sabe que no início da amamentação, a gente oferecer a mamadeira pode gerar uma confusão de bicos, né? Então, concorda comigo que embora existam várias mamadeiras no mercado que digam que são similares ao seio materno, a gente nunca vai conseguir reproduzir fielmente o que é o seio materno. Porque quando o bebê está sugando, o seio é uma estrutura maleável, macia, que vai ser acoplada na boquinha do bebê, e ele vai conseguir fazer essa extração do leite. Agora, a mamadeira, por mais macio que seja aquele bico, ele nunca vai acoplar adequadamente dentro da boquinha do bebê. Então, o bebê ele vai ter uma confusão desses bicos, né? E também vai ter uma questão de fluxo, né? Quando o bebê suga o seio materno, ele tem que fazer mais força, ele tem que gastar mais energia para isso. Quando ele suga a mamadeira, tem um buraquinho lá, então o leite vai fluir de maneira mais rápida, né? Quando o bebê fica maiorzinho,
esse risco da confusão de bicos, ele é um pouco menor, né? O maiorzinho que eu digo é quando está com 6 meses. Só que quando o bebê já tem 6 meses, uma boa opção é oferecer o copo ou o copo aberto. Por quê? Quando a gente dá a mamadeira, a gente pode estar limitando a capacidade daquele bebê de entender o momento em que ele está saciado. Né? Então, assim, quando a gente fala que, por exemplo, eu coloco aqui 100 ml no copinho e ofereço para o meu filho. E aí ele vai ter que fazer todo o trabalho de fazer a sucção, de deglutir tudo. Quando você coloca na mamadeira, ele fica numa posição mais passiva. Concorda? Então, a gente pode, inclusive, né, ao fazer essa escolha, a gente pode estar auxiliando essa criança a entender melhor o momento em que ela está saciada, né? Então, tem dia que eu dou o copinho pro meu filho, eu ofereço para ele o copinho 360 graus. Tem dia que ele toma 120 ml, 150 ml, mas tem dia que ele toma 60 e tudo bem, né? Então, a gente tem que começar a estimular o bebê a tomar o que ele precisa, né? Às vezes a gente quer forçar que ele tome 200 ml, 300 ml, né? E aí a gente tem que pensar também a longo prazo. Sim, né? E também pensar, né, Isadora, que a musculatura facial é um músculo como o corpo todo que precisa se exercitar para ir evoluindo, inclusive depois para fazer a fala, né, para articular os sons. Então, criança que não tem, assim, muita força muscular oral, ela também vai ter um prejuízo aí no desenvolvimento de fala e linguagem. Exatamente. Pode ter relação até com problemas respiratórios, se tornar uma criança que tenha respiração mais oral, né? Isso. Então, assim, a gente sempre coloca bem claro para as nossas mães, olha, o nosso objetivo é auxiliar na amamentação. A gente sabe que muitas famílias têm o desejo de oferecer o bico, a mamadeira, né? A gente mostra para ela o risco e o benefício e é a mãe que escolhe. Correto? Isso então, mesmo. assim, eu tô trazendo aqui outras opções, porque às vezes a gente não conhece essas outras opções. Exatamente, a mamadeira é mais óbvia, né, gente? Qualquer esquina que você for, tem lá a mamadeira e tal, com essa promessa aí de que fica próximo do seio materno. Isso. Então, é por esse motivo, né, Isadora? E também, né, como a gente... pode acontecer, às vezes o bebê que já é acostumado a mamar no seio materno, quando a gente vai tentar oferecer a mamadeira, ele rejeita, porque ele estranha aquilo. Então, uma opção é tentar outro utensílio, vamos dar no copinho, às vezes ele tolera bem no copinho. Né? O meu caso, né, vou dar o meu exemplo, meu filho, eu nunca cheguei a tentar oferecer a mamadeira, mas eu já tentei oferecer o copo aberto, e, já ofereci a colher dosadora, e o que deu certo para mim foi o copo 360 graus. Então, é bom a gente avaliar, saber de todas as possibilidades pra gente não passar aperto. Isso tá mesmo, saber das ferramentas, né? Até agora eu acho que foram muitas informações relevantes, especialmente essa questão da mamadeira. Dê o seu like para outras mães também receberem essa informação. Tá bom, gente? Vamos lá, então, na questão do descongelamento? Isso. Então, depois que a gente congela, a gente vai... Depois que a gente congela, e lógico, a gente precisa de oferecer para o bebê, a gente vai ter que fazer o descongelamento. A gente tem duas... Só uma dúvida, Isadora, que eu sei que isso deve estar muito frequente aí na sua vida profissional. Como que eu identifico? Ah, sim, a gente tem que identificar esse frasquinho, né? Então, por exemplo, hoje é dia 12, né? Então, eu vou ter que colocar aqui data, 12 de novembro de 2021 e o horário que eu tirei o leite. Vamos supor que eu tirei o leite às 15 horas, né? Entendi. Então, se eu deixar ele na geladeira, ele vai vencer às 3 horas da madrugada. Então, até 3 horas da madrugada eu tenho que oferecer. Isso. Agora, se eu colocar no freezer, ele vence com 15 dias. Ah, entendi. Tá? E outra coisa, você cola uma etiquetinha, você escreve aqui, qual que é a estratégia que você observa que tem mais relevância aí nas suas clientes? Eu prefiro a etiquetinha, né? Porque aí a gente coloca a etiquetinha aqui, compra aquelas etiquetinhas prontas em papelaria, que vem em grande quantidade, coloca aqui, e aí depois que a gente tira, lava, a gente retira com tranquilidade e pode colar outra, né? Ótimo. Porque o objetivo é reutilizar esse frasquinho. Sim, sim. Tá bom? Então, pra gente fazer o descongelamento, a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente retira do freezer e coloca na geladeira, né, para ele poder ir descongelando gradualmente, ou então, se a gente tiver com um pouco mais de urgência, a gente vai fazer o descongelamento em banho-maria. Mas tem uma dica que é muito importante.
a gente não pode deixar em banho-maria com a chama ligada. Olha, gente, vale o seu like. Então a gente vai ferver a água ferveu, a gente desliga e aí depois a gente coloca o frasquinho lá dentro. E a gente espera descongelar. Né? E a quantidade que eu descongelar é a quantidade que eu vou oferecer ou não? Exatamente. Se você descongelou 100 ml e o bebê tomou 50, infelizmente a gente vai ter que desprezar o restante. Né? Então, por isso que a nossa dica é sempre fracionar a quantidade que a gente congela. Entendi. Principalmente se é um bebê pequenininho, né? Não posso reaproveitar. Não pode reaproveitar. Tá. Né? Então, isso é extremamente importante. Isadora, e como que eu faço a higienização desses utensílios para reaproveitá-los? A gente sempre orienta as mães a comprarem uma bucha específica para fazer a higienização desses utensílios que a gente vai usar com o bebê. A bucha tem que ser uma bucha especial ou tem que ser uma bucha destinada a limpar só o utensílio? Não, você pode comprar uma bucha comum para você fazer a lavagem dos utensílios. Tem algumas escovas que são mais compridinhas, porque, por exemplo, no caso da colher dosadora, essa abertura dela é mais estreita. Então a gente às vezes precisa de uma escovinha, alguma coisa. E vale a pena esterilizar? Porque eu tinha um esterilizador, eu lembro. Sim, é muito importante. A gente vai primeiro lavar os utensílios com água e sabão, detergente comum, né? Então a gente lavou bem. Depois a gente vai ferver esses utensílios na água. Mas se você tiver uma esterilizadora de mamadeira, que eu acho extremamente útil, mesmo que você não use mamadeira, você vai colocar os utensílios dentro dessa esterilizadora e colocar no micro-ondas no tempo que for recomendado pelo fabricante da esterilizadora. Né? Então, depois que a gente fez essa esterilização, a gente vai pegar uma toalhinha limpa e vai colocar esses utensílios virados para baixo para que eles possam secar naturalmente. E quanto tempo que dura essa esterilização? Então, por exemplo, eu fiz a esterilização hoje, de manhã. Aí é o dia inteiro? É de quanto em quanto tempo que esse processo de esterilização deve ser repetido? Então, geralmente, o que a gente orienta? De 1 semana a 15 dias. Entendi. Mas eu prefiro recomendar 1 semana porque a gente consegue ter uma garantia de que esteja mais limpinho. E outra coisa que vale a pena a gente colocar dentro de uma vasilha fechada, de um ambiente fechado, ou então definir um compartimento específico para guardar os utensílios do bebê, que esteja bem limpinho, bem higienizado, né? Assim como eu também indico que o leite congelado ele fique num compartimento específico no freezer. Então sempre tem uma gavetinha no freezer que ninguém usa. Isso. A gente limpa aquela gavetinha e deixa ela específica só para o leite. Ótimo. Né? Porque dessa forma a gente consegue ter um controle da qualidade desse leite que vai ser oferecido para o nosso bebê. Né? Isso aí. Então, está aí as dicas da nossa consultora Isadora, do Acalentar, junto aqui com o Tema de Mãe no nosso canal, trazendo o melhor para você. Conto com o seu like.